Y les presento a Denilson Fernández, él es fisioterapeuta, osteópata, tiene especialización en posturología, en vocêmicos y estamos en fisioterapia traumatortopédica y salud pública brasilera. Y medicina germánica. Él estudió con Michael Lloyd, que es discípulo del Dr. Hammer. Así que, bueno, esto se inició a causa de que yo inicié una formación con él y la idea era divulgar lo que es la medicina germánica, digamos, para lo que es Chile, pero desde un punto de vista más ligado a las neurociencias, a la anatomía, ¿cierto?, a la embriología, para que los profesionales de salud que quieran entrar puedan tener esta área tan buena, ¿cierto?, como lo es la medicina germánica. Así que, bueno, eso más o menos. Vamos a hablar sobre la ansiedad, ya, y sus causas emocionales. Así que, bueno, cualquier duda ustedes ahí la van dejando, ya. Ahora por tiempo no creo que logremos contestarlas, ya, porque como empezamos tarde, atrasado, pero van a haber más reuniones, ya. Cualquier cosa me mandan un direct, ya, porque como les digo, se atrasó mucho el tema, ¿ok? Así que, bueno, deixo aí as palavras contigo, Denilson. Beleza. Marcelo, é um prazer aí ter aceitado o seu convite, né? Tá aqui batendo esse papo sobre ansiedade. Falar sobre a nova medicina germânica é algo que para mim é tranquilo, porque eu sou apaixonado mesmo, é algo que realmente mudou minha vida, né? E esse conhecimento, quando a gente vai implementar isso com o nosso cliente, com o nosso paciente, no consultório, na nossa clínica, ele é imprescindível, porque você precisa entender todos os aspectos que envolvem a ansiedade para aí sim você conseguir atuar de fato com o seu cliente ali. Só um detalhe, Denilson. Entre frase e frase, dá para você fazer uma micropausa só para mim ir traduzindo para a galera aqui do... Perfeito. ¿Beleza? Bueno, lo que él dice que es un placer estar acá y en el fondo la medicina germánica es un asunto que a él le apasiona porque realmente con él tú logras encontrar la causa de una, ¿cómo decirlo?, de una situación tan abrangente como lo es la ansiedad, ¿no? Pode ir. Então, e quando a gente vai analisar esse aspecto da ansiedade, né, a gente tem que entender que o principal fator está relacionado à parte emocional. Claro, ahí lo que está hablando es que la ansiedad, su principal factor desencadenante es el factor emocional. Principalmente quando a gente vai abordar um paciente, analisando essa parte emocional, a gente entende que quando a gente fala sobre o estresse, as pessoas entendem completamente de forma equivocada, entendendo que tudo é o estresse. E, na verdade, a gente analisa o estresse específico. Claro, no todo es estrés, como la mayoría cree, sino que el estrés tiene que ver específicamente con situaciones y emociones más en concreto. E aí, o que a gente consegue entender sobre essa questão do estresse, de um modo geral, é a gente perceber que se você fica com raiva de alguém, você pode manifestar vários sintomas. Se você fica com medo de alguém, você pode manifestar vários sintomas. Eu tenho que tentar entender a forma biológica como você está sentindo, a forma inconsciente, a forma automatizada. Claro, en el fondo, cuando uno siente rabia, miedo, eso se puede manifestar de distintas maneras. Entonces, lo que hay que entender es de qué manera ese sentimiento, esa emoción puede generar un fenómeno biológico, es decir, la interacción entre la psique, ¿cierto?, y nuestro organismo. Exatamente. Quando a gente fala já nessa parte mental, o grande descobridor das 5 leis biológicas da nova medicina germânica, que foi o Dr. Hammer, ele conseguiu mostrar essa relação entre a parte emocional, entre a parte relacionada aos órgãos específicos e uma área no cérebro específica. Entonces, el Dr. Hammer, perdón, si no me ven mucho es porque estoy, se me va a acabar la batería, así que estoy acá maniobrando. Pero el gran descubridor de todo esto fue Rick Hammer, en este caso, que él descubrió la relación entre órgano, psique, ¿cierto?, y área cerebral, en el fondo, las cuales se correlacionan de manera sincrónica. Exatamente. Quando
a gente vai entender sobre esse aspecto dessa sincronia que acontece automaticamente, ou seja, mediante uma situação de estresse que você vivencia, você vai ativar um órgão específico, uma região no cérebro específica e uma emoção específica. Entonces, dependiendo del estrés, la situación, el trauma que tú vivas, tú vas a activar un área en concreto, ¿cierto?, del cerebro. Con ello va a resultar en la activación de una víscera o tejido, ¿cierto?, que es subdividido en capas embrionarias, ¿cierto? Y cada emoción va a gatillar distintas interacciones entre psique, órgano y área cerebral. Exatamente. E esse aspecto ele é imprescindível quando a gente vai analisar sobre a ansiedade. Porque se a gente analisar por uma ótica, de um modo geral, a gente vai entender que existe uma ativação mediante um estresse inesperado, algo que te pegou no contrapé. Você vai ativar, de um modo geral, relacionado ao estresse, o eixo hipotalâmico, adrenal hipofisário. Ou seja, vai ativar o hipotálamo, a hipófise, vai ativar a glândula tireoide e a glândula suprarrenal para você reagir mediante o estresse. E isso vai fazer você liberar alguns hormônios, neurohormônios, neurotransmissores, neuromoduladores. E dependendo desse conteúdo do estresse, é que você vai manifestar uma ansiedade, vai manifestar depressão, vai manifestar uma dor no corpo e por aí vai. Bueno, claro, lo que ocurre es que cuando se activa un shock biológico que genera estrés o ansiedad, lo que va a gatillar es la activación del eje, que creo que el orden en portugués es distinto, pero sería el eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, tiroideo, ¿ya? Que en este caso están estudiados, ¿cierto?, por el mismo tema de la liberación de noradrenalina y diversas sustancias que finalmente son las que van a ayudar a que tú tengas la energía necesaria para poder sortear, sobrellevar y vencer esa dificultad. Es decir, te va a colocar en una simpaticotonía. Perfeitamente. Então, assim, esse estado de simpaticotonia, esse estresse que você já fica em alerta, o estresse que nós chamamos de fisiologia normal, que é você acordar e você já começar a se movimentar, fazer suas atividades, isso é o estresse normal, chamamos ele de euestresse, um estresse bom, dito bom. Claro. Quando a gente entra no estresse automático, que é quando você vivencia um estresse específico, relacionado à ansiedade, por exemplo, que a gente vai descrever daqui a pouco, você entra num estado que nós chamamos de fisiologia especial. E esse funcionamento especial é o que vai manifestar o quadro clínico de ansiedade, que poderia manifestar qualquer outro sintoma. Dependendo do sintoma que o paciente tem, é que a gente consegue entender o que está acontecendo com ele. Claro. En el fondo, tenemos una carga de estrés que es normal, que es el eustrés, pero cuando ocurre alguna situación que ya nos lleva más al límite, ¿cierto?, se gatilla lo que es el distrés, que es la carga ya más elevada de estrés y con ello generando una carga más elevada de sustancias, digamos, simpaticotónica. Entonces, lo que hay que ver ahí es qué es lo que, cuál es la causa biológica, es decir, psicobiológica, que generó esa activación destemplada o agresiva de ese estrés. Perfeito. Então, quando a gente vai abordar sobre essa questão biológica e psicobiológica, que você bem descreveu aqui agora, é muito interessante porque a parte biológica é o que os animais vivenciam na natureza, é o que as crianças vivenciam na natureza. Nós, seres humanos, principalmente quando vamos tendo consciência das situações, nós conseguimos imaginar, nós conseguimos vivenciar o estresse de forma virtual, simbólica, da forma perceptiva. O nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é virtual, do que é simbólico, do que é perceptivo, imaginário. Se eu viro para você, só você colocar em vários programas ou até mesmo no YouTube sobre a realidade virtual, você coloca uma pessoa com óculos, ela está subindo uma montanha russa e lá no jogo ali ela cai, mas na verdade ela não está caindo. E ela tem a sensação que ela está caindo, porque o cérebro dela acredita que ela está dentro daquele jogo. Isso é virtual e ela manifesta um sintoma real. O mesmo vale se eu pegar uma faca aqui e fingir que eu vou te dar uma facada e na hora eu tiro a faca e vou com o meu dedo. Você vai sentir a dor da facada. Então, para o seu cérebro, real e virtual, imaginário, simbólico, é a mesma coisa. E essa é a grande importância a gente entender o que é o biológico e o que é o psicológico. Logo à frente eu vou explicar para vocês. Claro, en el fondo lo que ocurre es que lo psicobiológico y lo biológico tienen que ver con situaciones de estrés, de sobrevivencia. Porque en el fondo, voy acá a parafrasear un poquito,
lo que habla Denilson es que, ejemplo, un animal, un ser humano primitivo, antes, por ejemplo, tenía temor cuando un animal o un león lo perseguía. Ahora nosotros quizás no vivimos eso, pero sí de manera figurativa, con estrés laboral y otras cosas. Y además, el cerebro no logra distinguir entre lo que es virtual y lo que es real. Entonces, es como la película Matrix, que en el fondo, si a mí me entierran un cuchillo, una faca, como dice, en el fondo voy a tener una sensación, y si una persona va y hace como que me entierra un cuchillo y me coloca con el dedo, de igual manera yo voy a liberar todas esas sustancias estresoras porque el cerebro no distingue entre lo virtual y lo real. Para él todo es real. Entonces, no necesariamente tiene que ser un choque emocional, no sé, porque un león me persiga, sino que puede ser algo en el trabajo, algo que simbolice, que simbólicamente tenga relación con algo que me genere uma situação de choque biológico. Exatamente. Aqui a gente está falando dos conflitos de um modo geral, choque biológico de forma generalizada, né? Mas imagina, por exemplo, um animal na natureza. Qual que é o mecanismo de ansiedade? O mecanismo de ansiedade é você tentar antecipar o perigo, antecipar o que vai acontecer. Então, de um modo geral, na natureza, todo mundo tem um comportamento de ansiedade. Todos os animais têm um comportamento de ansiedade. Ou seja, eu preciso ter esse comportamento de ansiedade para prever o que vai acontecer, para defender o meu território, para salvar a minha família, o meu clã. Eu preciso me defender. Então, para isso, eu preciso do mecanismo de ansiedade. Agora, ansiedade é uma coisa, um transtorno de ansiedade é outra coisa, que isso é paralisante. E agora, a falta de ansiedade, que seria a falta do medo, a falta de você se precaver, isso vai fazer você se tornar tolo e arriscar a sua vida. Então, o mecanismo de ansiedade, a ansiedade é boa. O problema é o transtorno de ansiedade generalizado. O problema é a falta de ansiedade, onde a pessoa não tem medo nenhum. E isso vai fazer a pessoa arriscar a própria vida. E tem vários exemplos que a gente pode estar descrevendo ao longo dessa live aqui. Claro, no fondo hay que distinguir varios factores. Uno, que sin la ansiedad tú no sobrevives, porque la ansiedad es la que te va a hacer estar alerta, atento, correr o luchar si es necesario. Está la ansiedad ya paralizante, que ya esa es mala porque ya tiene que ver más con lo que es el pánico en sí, ¿no? Como esta ansiedad que te paraliza. Ahora, cuando ocurre una falta de ansiedad, ahí es complicado porque el ser humano o cualquier animal que esté con esto, en el fondo se va a arriesgar más de la cuenta, que en el fondo eso va a acarrear, digamos, exceso de peligro, ¿no? Arriesgarse innecesariamente. Es lo que le pasa a muchos soldados que se sabe ahora que le estimulan áreas del cerebro, o le inhiben, perdão. Estou falando para ele de uma experiência que fizeram com soldados que eles inibiram, né, áreas cerebrais para que eles não tivessem medo. Então, claro, le inhibieron áreas relacionadas a la misma amígdala para que no tuvieran miedo, pero al final, claro, por un lado eso es bueno, pero por otro lado, el soldado va a tomar decisiones no tomando en cuenta el peligro, entonces es un arma de doble filo también. Por algo está la ansiedad. Exatamente. Esse é o mesmo conteúdo de você pegar essas pessoas que têm alguma alteração relacionada à amígdala cerebral, como você bem descreveu, que na neurociência, na fisiologia normal, é o que mais responde à ansiedade. Tem uma região lateral ali da amígdala, que é onde você armazena o medo aprendido, você aprende o medo e armazena ali. Então, por exemplo, você pega crianças que elas já vão nascer, por exemplo, com medo de fogo, medo de altura. Mas elas não têm medo de barata, medo de cobra. Elas aprendem isso. Então, através dos estímulos culturais, através das crenças, que você vai estimulando ali aquela criança a aprender o medo. Porque ela precisa ter a ansiedade mediante aquilo ali para precaver se aquilo é perigoso, se não é. A partir do momento que você pega uma pessoa, como por exemplo, já teve estudos fazendo ressonância nuclear funcional, né? O paciente entra na máquina ali e coloca imagens para ele que outras pessoas sentiriam medo. E essa pessoa não sente medo. Esse paciente, no caso, ele era um escalador e ele não sentia medo, porque ele tinha uma desativação de áreas cerebrais que estavam relacionadas ao medo, à ansiedade. Então ele não tinha isso. E ele arriscava a própria vida. Qual o problema disso? O problema é que ele fazia escaladas sem corda, ele fazia wingsuit, que é aquele pular de paraquedas, parecendo um esquilo voador ali, e ele não fazia coisas absurdas assim, e uma dessas coisas acabou ele
batendo de frente a uma montanha. Então ele acabou falecendo devido não ter ansiedade e ele arriscou a própria vida. Então a gente fala que quem não tem ansiedade, tem algum mecanismo, seja um tumor ali na região que tem essa conexão com a ansiedade ou alguma outra alteração, esse paciente ele é tolo, porque ele vai arriscar a vida. Então a ansiedade, ela é boa. O problema é quando você não tem ansiedade, que aí você não fica cauteloso, e o outro problema é quando você tem um transtorno de ansiedade generalizado. É o que mais aparece no consultório. Claro. Bueno, ahí lo que en el fondo está, en resumen, hablando es que lo mismo, en el fondo la falta de ansiedad genera peligro innecesario. Un ser humano tonto, o sea, que se expone. Y está el otro extremo, que es la ansiedad ya, cuando está establecida, ansiedad crónica, que ya es lo que más viene, digamos, a la consulta, yo creo que de la mayoría que trabajamos con pacientes, digamos. Ahora, só uma coisa, eu vi um estudo outro dia que eu achei bem interessante. Ele falava que pessoas que têm solidão, elas acabam tendo mais inflamação intestinal e neuroinflamação. E isso acaba gerando ansiedade. Quer dizer, o isolamento social, ele também é um fator que ele tem que ser tomado em conta, né? Porque o ser humano, como ele é um ser vivo, ele precisa interagir, né? Sim. Bom, Então, quando a gente vai. Na nova medicina germânica, a gente não faz esse tipo de associação, tá? Entre intestino e essas alterações, que a gente chama de microbiota intestinal, né? Que vai não, mas desenvolvendo aí eu várias pesquisas. eu vou mais no ponto do seguinte, que falando do biológico, o biológico, as espécies elas interatuam, né? Interagem, né? Sim, sim. Então, quando você não interage, você acaba gerando anomalias, né? Comportamentais, né? Com certeza. Se você parar para analisar em relação a viver em grupo, viver em bandos, isso aumenta a taxa de sobrevivência. Hoje em dia você pega, por exemplo, as orcas, a baleia assassina lá, elas conseguem fazer estratégias para você pegar a presa, né? Só que aí já começa entrando um pouquinho na parte territorial, que não é Claro, muito da ansiedade, tá? claro, Mas claro. viver em grupo faz com que você consiga prever mais o que vai acontecer. Se eu tenho vários animais ali vivendo em grupo, eu tenho maior chance de evitar o perigo. Então, de um modo geral, o que faz gerar ansiedade são situações de perigo, de ameaça. Quando a gente vai abordar sobre esse aspecto em relação à solidão, a gente não usa essas palavras. A gente utiliza muito a questão do isolamento, que você bem descreveu, que tudo que tem relação com os túbulos coletores renais potencializa a ansiedade. Então, se eu tenho uma ansiedade e agora eu vivencio um colapso de existência, meu mundo desmoronou, eu estou isolado, desalojado, expulso, excluído, refugiado, situações onde eu estou vivenciando, atravessando o deserto, um momento difícil, eu estou passando por uma situação realmente que eu me sinto um peixe fora d'água, são mecanismos, possibilidades de você ativar os túbulos coletores renais. E aí sim, retendo líquido, retendo proteínas para sobreviver, potencializa todos os outros sintomas. Claro. Então, se eu tenho uma ansiedade e agora eu começo a reter líquido, a minha ansiedade agora é muito grande. E agora eu não consigo lidar com isso. E aí a medicina clássica começa a fazer estudos associando outros tecidos. Então, por exemplo, é melhor você traduzir agora que depois eu continuo, senão vai ser muita informação aí. O Nuevo Testamento entero. Bueno, aquí, primero yo le comenté un estudio que se hizo en una revista Nature, y la cual hablaba de que personas con soledad tenían tendencia a mayor neuroinflamación, inflamación intestinal, y con ello tenían más ansiedad, digamos. Ahora, el tema que él comenta es que en el fondo la ansiedad también, y más que nada, tiene que ver con situaciones críticas de amenaza. Es como cuando una persona está en un desierto, por decirlo, figurativamente, ¿no? No sé, que el mundo siente que el mundo se le cae, ¿cierto? Cuando está en un lugar donde siente que está solo, como refugiado, ¿cierto? No sé, un trabajo donde quizás me siento solo, no va, ¿cierto? O una relación donde quizás nadie en mi casa habla conmigo y siento, y yo tengo que esforzarme, y está esa situación como de soledad, de sentir que mi mundo casi que se me cae. Ahí es complejo porque genera ansiedad y eso conlleva también la activación de los túbulos renales. Entonces, a causa de aquello, va a haber una mayor retención de líquido. Entonces,
un fenómeno psicobiológico o biológico va a gatillar un montón de cambios estructurales, digamos, a nivel bioquímico también, no solo a nivel mental. Entonces la persona va a empezar a tener mayor retención de líquido y va a empezar a dormir menos, una serie de fenómenos, ¿no? Isso. A ideia aqui é entender assim, separar bem o que é a ansiedade. A ansiedade, de um modo geral, são situações que eu estou antecipando o que vai acontecer, que envolve perigos e ameaças. Claro. Então, se eu sou um animal na natureza, eu vejo algo que me ameaça e eu fico alerta. Esse estado de alerta é a ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada são situações que eu fico com medo de enfrentar o que vai acontecer e também uma sensação de incapacidade mediante aquele perigo, aquela ameaça. Então, está acontecendo alguma coisa, está entrando no meu ambiente e eu estou com medo. Com medo, mas não medo emoção. É um medo relacionado a um perigo, um medo relacionado a uma sensação de incapacidade mediante a ameaça. Então, o conflito geral da ansiedade, lógico que tem mais coisas que eu vou descrever, mas é a sensação de perigo. Existe um perigo que está rondando o meu território. E eu preciso ficar alerta. Se eu estou alerta, eu não consigo dormir. Então eu vou ter insônia, minha pressão pode subir, eu começo a ter vários transtornos de comportamento, vários sintomas físicos. Mas a ansiedade é perigo e ameaça dentro do meu território, onde eu fico com medo de enfrentar e me sinto incapaz mediante aquela situação. Claro, o túbulo coletor renal potencializa. Então, se eu fico sozinho, isolado, vai potencializar o sintoma. Porque se eu começo a reter líquido na minha região cerebral, por exemplo, no foco de Hammer, e eu começo a reter líquido no rim, o rim vai deslocar para todos os tecidos que estão em solução, ele vai ter muitos sintomas. Então eu começo a ter muito alteração de comportamento, eu começo a ter muito sintoma orgânico de um modo geral. Então a gente sempre fala que o rim, os túbulos coletores renais, potencializam os sintomas físicos ou comportamentais. Claro, en el fondo lo que comenta es que la ansiedad en sí tiene que ver con una amenaza que yo siento que va a invadir mi territorio y con la falta de capacidad que yo tengo ante eso. Es decir, es como cuando a mí una vez me pasó en un zoológico brasileño que había un león. Eu estou contando para eles uma experiência que foi no Rio, que eu fui num zoológico e, cara, a gaiola do leão, ela era tipo 1,5 metro de altura. Entendeu? E mais ou menos isso. E de repente a gente sentiu que o leão ia sair. E, meu, o que você vai fazer? Você está a 2 metros do leão. Não adianta nem você fugir. Se ele sair da gaiola, já era. Sim. Né? Ya era. Entonces, lo que comento es que en el fondo a mí me dio mucho pánico porque la jaula era baja y el león trató de salir. Entonces, es más o menos eso, porque en el fondo, por un lado, me dio miedo o temor de un evento futuro, pero además yo me sentía en la total incapacidad de resolver ese tema. Porque si sale el león, ¿qué vaya a hacer? Entonces, en el fondo, lo que él grafica es eso, que el miedo, o sea, la ansiedad tiene que ver con temor, digamos, o ansiedad porque algo va a ocurrir, ¿cierto? Puede ser de diversa índole y de incapacidad, de no poder solucionar eso. Y eso se ve agravado con los túbulos renales cuando ya eso se vive más en soledad, porque ahí ya ocurren un montón de anomalías, ¿cierto? A nivel, incluso los focos de Hammer en la área cerebral, retención de líquido, y un montón de otras situaciones. Entonces, como que si bien los túbulos renales no son la causa, pero son un área que cuando se vive en soledad agravan bastante la sintomatología. Isso. Por isso, quando você vivencia esse estresse, igual você descreveu aí do leão, ali te pegou completamente no contrapé. Você estava... algo aconteceu realmente inesperadamente. Estava a gaiola ali toda protegida e você foi atacado, mas na sua percepção. Aquilo ali é o conflito biológico. Aquele é o conflito que te pegou inesperadamente. Você precisou ativar programas biológicos especiais de sobrevivência. Precisou entrar na fisiologia especial para sobreviver. O detalhe não é isso. O problema é que nós, seres humanos, não vivenciamos o conflito de forma como os animais ou de forma como as crianças. Nós vivenciamos o conflito de forma real e depois na forma perceptiva. Agora a gente fica pensando se o leão vai sair de novo. Se aquela gaiola está preparada para... proteger você ali, e você já não confia mais naquela gaiola. Então agora você já deixa de passar naquele lugar, deixa de frequentar aquela região com medo de acontecer aquele perigo novamente. Então agora já é o âmbito perceptivo. O animal na natureza não iria vivenciar isso. Ele só ia ativar o mecanismo de ansiedade
quando ele percebesse que havia um perigo. Quando o perigo não existe, ou seja, o leão está ali perto, mas ele não está ameaçando você, você não vai ativar mecanismos É, biológicos de sobrevivência relacionados à é, ansiedade. Só o ser humano que acontece isso. A gente pensa, imagina, fica pensando se aquilo está seguro, se não está. Esse é o aspecto. claro, en el fondo lo que se establece es que el animal, ejemplo, ve al león, ¿cierto? Como mi caso, y el animal, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a estresar, va a tener descarga de ansiedad en ese momento. Ya después pasó la micro, como se dice, y no la va a tener más. El ser humano no, porque el ser humano va a empezar a, como se dice en Chile, a psicosearse, bueno, y si el león se sale de nuevo, y si abre la jaula, entonces ya después no pasa más por allá. O sea, hay una alteración en mis hábitos y en mi manera de pensar, porque yo ya estoy alerta de un posible evento que en realidad ni siquiera ha pasado. Entonces, eso hace que el estrés perdure, que sea más continuo. No es como el animal, que el animal pelea o lucha y terminó la lucha y terminó el asunto. El ser humano no, le sigue dando vueltas a situaciones hipotéticas, digamos, que no han pasado, pero que yo temo o visualizo y estoy alerta de que puedan ocurrir. E esse perigo para a gente, o Marcelo, ele pode ser o medo de perder a sua empresa, pode ser o medo de uma prova que vai vir ainda. Então, a gente sempre tenta abordar como paciente a vivenciar o hoje, parar de vivenciar o futuro. Porque muitas vezes você para de vivenciar o agora, fica só pensando no que vai acontecer. Ah, se o leão abrir a gaiola. Ah, se acontecer tal coisa. Ah, se o fulano da política ganhar. Ah, se fulano acontecer tal coisa. Então você fica realmente lá no futuro, mas tem que ter o contexto de perigo, de ameaça, onde aquela situação você se sente impotente. Não tem nada que você possa fazer mediante aquele perigo. E você tem medo de enfrentar aquele perigo. Então, mediante situações onde a gente chama de medo frontal, o medo de enfrentar aquela ameaça, e eu me sinto incapaz, é o principal fator que envolve a ansiedade. E tem alguns outros fatores que eu vou explicar daqui a pouco, quando eu for explicar aqui sobre as regiões do cérebro que estão relacionadas à ansiedade dentro da ótica da nova medicina germânica. Claro, en el fondo tiene varias situaciones, ¿no? Puede ser miedo a perder la empresa, a problemas de pareja, en fin, trastoca las más recónditas áreas, digamos. El tema es que eso sería como el miedo frontal. Él después va a describir más o menos las áreas cerebrales, pero el miedo frontal es ese miedo que anticipa. ¿Y si mi señora me deja? ¿Y si mi esposa me deja? ¿Y si mi negocio quiebra? No ha pasado nada. Entonces, lo que él, digamos, expone es que lo mejor en esos casos es lo que sería el mindfulness, ¿no? El vivir del aquí y a la hora, ¿cierto? Como... É uma possibilidade. Claro. Mindfulness seria uma forma de tratar, mas você tem que aplicar o mindfulness dentro dessa ótica do perigo, de ameaça, claro, da sensação de impotência em relação ao medo frontal e por aí vai. Por isso, o vivenciar o agora, seja com uma técnica que seria o mindfulness, seria fantástico, abordando nessa ótica. Não, é isso que é o meu filho, de abordar, porque como o mindfulness trabalha o enfoque mental, né? Assim, de você ter mais consciência do agora, né? Lo que estamos hablando es que en el fondo puede ser mindfulness o cualquier otra metodología, pero que se enfoque a través de ese raciocinio. Es decir, que el paciente pare de anticipar cosas, pare de suponer, de imaginar posibles eventos y se enfoque más en el aquí y en el ahora, ¿no? Y no tanto el visualizar un panorama futuro que la mayoría de las veces ni siquiera pasa. Essa informação que eu vou dar agora é muito importante, porque foi o que fez eu conseguir entender perfeitamente o que é a ansiedade, o que são os outros contextos territoriais. Então é muito importante para que você consiga absorver essas informações. Se você entender isso aqui, já vai te ajudar bastante aí no seu trabalho, no seu consultório, na sua clínica. Claro, la información que va a entregar ahora es la más medular del tema, así que si logran captarla, les va a ser muy útil para atender ahí en su consulta, en su clínica, donde sea, porque esta es como la parte más, ¿cómo decirlo?, medular de todo lo que tiene que ver con la ansiedad. O grande aspecto aqui é o seguinte, ó. Vou até mostrar aqui para você, na imagem. Beleza. Vou mostrar a imagem aí.
Aqui, o que a gente consegue perceber aqui na imagem? A gente tem essa região aqui, vou circular aqui. Sí. Bueno, ahí lo que está mostrando, ¿cómo sería en portugués o nome? É o córtex pré-frontal, o lobo frontal. Ya, claro. Está mostrando el lóbulo prefrontal, que en este caso es el área que tiene que ver más que nada con la parte afectada. Sería possibilidade de foco, né? Isso, aqui a gente vai entender assim, ó. Essa região número 1 e a 2 são os principais padrões que envolvem a questão com a ansiedade. Ou seja, aqui do lado 1, nós vamos ter o que nós chamamos de ductos da tireoide, ou conductos da tireoide. São caninhos que, arcaicamente, antigamente, os animais mais primitivos pegavam esse caninho e deslocavam os hormônios da tireoide no intestino primitivo. Só que nós fomos evoluindo e essa região... Vai lá, pode ir. Porque senão, como é termo mais técnico, pode ir. Né? Y bueno, ahí lo que está mostrando son los dos focos de Hammer, o las dos áreas principales. Entonces, primero el lóbulo prefrontal, y ahí está mostrando los conductos tiroideos, que primitivamente lo que él explica es que antes drenaban directamente hormonas para el intestino. Y ya con el desarrollo de la especie, digamos, la filogenética y todo el tema, se extendió y en el fondo ya no drena directamente en el intestino. Isso. Aí, a gente tem, então, esse número 1, essa região do lado de cá, seria o lado esquerdo, na parte anterior do lobo frontal, da parte anterior aqui. Aí essa região... parte esquerda frontal. Pode ir. Não, tranquilo. Vai falando que eu vou em cima falando, não tem problema. Essa região do lobo frontal, do lado esquerdo, ela vai controlar, então, os condutos da tireoide. Essa região, ela responde a uma sensação de incapacidade mediante a ameaça frontal. Então, é uma ameaça frontal onde eu me sinto incapaz. Além disso... Aí el lóbulo frontal izquierdo controla lo que son los conductos de la tiroides y tiene que ver con un miedo relacionado a incapacidad. Perfeito. E aí, essa região número 2, do lado 2 aqui, a gente vai ter os arcos faríngeos e branquiais. Então, todo o controle dos gânglios que nós temos na região cervical, como o gânglio superior, médio, inferior, que é o gânglio estrelado, a região do mediastino. Todos esses gânglios respondem a situações de ameaça frontal. É como se fossem as guelras dos peixes. E nós não temos mais essa função respiratória. Então, nós temos a função relacionada a essa região dos arcos faríngeos e branquiais, ao sistema nervoso autônomo, relacionado ao medo frontal, uma ameaça frontal. Bueno, ahí lo que está hablando es que el segundo foco ya tiene que ver con los ganglios cervicales, ¿cierto? Que alguna nomenclatura, se não me engano, tem nomenclatura que diz que são tem 3, mas tem alguns seres humanos têm um quarto, né? São os gânglios, desde o seio carotídeo, toda a região dos gânglios cervicais, a região do mediastino, são os arcos faríngeos. Os arcos faríngeos e branquiais, tá? Serían los arcos faríngeos que tienen que ver con toda esa zona, los ganglios cervicales, incluyendo ganglio estriado, ya que en este caso estaría, y también todo el tema de lo que es el mediastino. E aí, qual que é o aspecto disso, Marcelo? A gente tem, então, esses dois focos que são os principais que vão manifestar a ansiedade. Para eu ter ansiedade, eu tenho que ter os dois ativos. Se eu tiver só o foco número 2 ativo aqui, eu não vou ter ansiedade. Eu vou ter outros sintomas. Sintomas nessa região dos arcos faríngeos branquiais. Se eu tiver sintomas relacionados só ao número 1, eu não vou ter ansiedade. Para eu ter ansiedade, eu tenho que ter uma ativação do lado direito e do lado esquerdo. Porém, a gente vai ver que existem mais 6 áreas que não tem nada a ver com o que eu estou descrevendo aqui. São áreas completamente diferentes. Claro. Ya, lo que habla es que para que haya ansiedad, tienen que estar activos esos dos focos de Hammer, ya no solo uno. Con esos dos, digamos, activos, ya habría una especie de proceso de ansiedad. Y hay otros 6, pero que no están muy relacionados con el tema. E aí a gente vai ter aqui depois o 17 e o 18, que controlam o esmalte dentário. Então, o esmalte dos dentes é como se fosse a roupa do dente. A gente vai ter a dentina, que ela é derivada de um outro tecido embrionário,
E essa região do esmalte dentário, ela é controlada nessa região aqui. Essa região, ela vai responder a mesma situação de ameaça frontal, porém agora eu quero morder, eu quero usar a minha boca, a minha agressividade para esganar, liberar a minha raiva. Então, quando eu preciso utilizar mecanismos para liberar a minha agressividade, eu posso ter sintomas relacionados à boca. Mas um dos principais conflitos aqui é onde você sabe que você consegue morder, mas você não pode, você não deve. Bueno, ahí lo que está hablando es que hay un área, la 17, 17 y 18, ¿no? Que tienen que ver con el esmalte dental, con los dientes, que tiene que ver con cuando tú quieres morder por rabia acumulada o alguna emoción, pero si bien puedes morder, o sea, tienes las condiciones, não puedes. Isso geralmente tem a ver com que o inimigo é mais forte, né? Pode ser. Não, na verdade, assim, você é mais forte, você sabe que você pode agredir, mas você não deve, você não pode. Ah, ya. En el fondo tiene que ver con que yo puedo morder, pero no debo, por A, B, C motivo. Perfeito. Aí E aí você vai ter... E só esses exemplos que eu estou dando aqui, Marcelo, você pode ter vários diagnósticos. Diagnóstico que envolve ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, sintomas relacionados a diagnósticos nessa região, como linfoma não Hodgkin. Você pode ter vários sintomas, por exemplo, em relação a essa parte do esmalte dentário, você pode ter o bruxismo, o apertamento dentário, vários sintomas. Só isso aqui já tem muito diagnóstico que você vai tratar os pacientes. Claro, aí uno podría tener linfoma de Hodgkin, bruxismo, e nesse caso, por exemplo, de não deve morder, poderia ser, por exemplo, o caso de um chefe, alguma pessoa que você... né? Na natureza, você morderia o chefe. Você pode perguntar para você mesmo, para o seu paciente, se você fosse um animal irracional, o que você faria? Ele talvez morderia. Porém, você não deve, você não pode. Seja pela parte cultural, por algum motivo, você não pode. Porque se eu morder meu chefe, e o que seria morder para nós, seres humanos? Na natureza, o animal morder é morder mesmo. Abocanhar o que ele quer, liberar a agressividade. Para a gente, não. Morder pode ser você falar, pode ser você liberar a sua agressividade naquele momento. Seja você dar um tapa de luva de pelica, ou seja, sendo educado, mas sendo agressivo naquele momento. Então, depende da forma, você tem que conectar isso na história do seu paciente. Então, o conflito que envolve esmalte dentário vai envolver, de um modo geral, a agressividade contida. E aí você vai dormir e vai começar a ranger os dentes, vai começar a apertar, porque ali você está com o inconsciente funcionando automaticamente. O racional está desligado. Então, na hora que você dorme, você vai ter esses sintomas. E pode começar a ter outros sintomas no esmalte dentário. E isso é importante a gente analisar com o cliente. Claro, en el fondo lo que comento, que habla es que, por ejemplo, un animal irracional sí mordería a su jefe, pero un animal racional, como lo somos nosotros, no, porque lo más probable es que nos despedirían. Entonces, después de que uno desactiva el consciente, por decirlo, y duerme, uno empieza a tener esta especie de rangido, ¿no? Rechinar de dientes, porque empieza a soltar, a liberar esa rabia acumulada que no pude o que no debía más que nada expresar. No es que no puedo, porque las condiciones de morder están, sino que no debo porque es mi jefe. Entonces lo que hay que hacer ahí es encajar ese tipo de correlación entre los focos de Hammer, área y trauma o shock biológico con el historial y la situación especial del paciente. Perfeito. E aí a gente vai ter aqui depois essa área 19 e 20, são essas duas áreas aqui, que vão se relacionar com sintomas relacionados a diabetes, que pode ser a pessoa que tem uma hiperglicemia, um excesso de açúcar no sangue, ou uma pessoa que tem uma hipoglicemia. E aí aqui, só essa informação, a gente ficaria horas e horas aqui para explicar todo esse aspecto. Mas o que eu quero mostrar é que existe uma área que vai estar relacionada, que é a área 19, relacionada ao glucagon, que é o controle das células alfa de Langerhans, que são as células que vão relacionar ao glucagon, que no momento que você vivenciar o estresse, elas vão ser desligadas, bloqueadas, e o glucagon é quem faz aumentar o açúcar no sangue. Como ele está bloqueado, o açúcar fica baixo, e o paciente tem uma hipoglicemia. Claro, ahí lo que está comentando es que ahí ya hay dos áreas más que tienen que ver con la hiperglicemia y con la hipoglucemia, que en este caso habla específicamente del
glucagón, ¿cierto? Cuando hay ciertas situaciones que termina habiendo un bloqueo. E aí, a área 20, que seria a área relacionada à insulina, quando você ativa essas células, que são as células beta de Langerhans, ambas são controladas no fígado, no pâncreas, quando você ativa essa área 20, ela é bloqueada. E aí o paciente não libera a insulina. Como ele não libera a insulina, e a insulina que pega o açúcar e estoca, quando ele não libera a insulina, o açúcar fica muito elevado. Mas todos esses aspectos são aspectos que você precisa. Eu preciso, por algum motivo, ter o açúcar elevado. Eu preciso, por algum motivo, não ter açúcar no sangue. Eu preciso entender isso. Todos nós temos isso. A diferença é que ou o paciente está vivenciando aquele estresse muito intenso, ou ele está tendo contato com trilhos, situações que ficam relembrando ele. É o leão na natureza que venceu o estresse uma vez, e ele não ativa mais. Agora nós, seres humanos, ficamos retroalimentando aquilo ali, revivenciando aquilo constantemente. Não está acontecendo mais. Mas agora não é mais o meu chefe. Agora é meu irmão que tem o mesmo comportamento do meu chefe e eu reativo aqui. Agora não é mais meu chefe. É a minha mãe. É o meu amigo. É meu animal, meu cachorro. Várias situações que vão fazer você ter trilhos do conflito. Situações que você fica revivenciando. E isso mantém você num quadro de diabetes, num quadro de hipoglicemia. Você fica às vezes oscilando e por aí vai. Claro, en el fondo lo que comenta es que van a haber situaciones donde, ejemplo, yo ya no tengo más a mi jefe, pero sí quizás tengo un hermano o una pareja que me recuerda a. Entonces, ya un estrés continuo y por eso, por X motivo, el organismo necesita estocar azúcar, que el azúcar no esté, digamos, en sangre y por ende va a bloquear todo lo que son, ¿cierto? Lo que es la insulina. Entonces, tiene que ver con estas trillos que le llaman, o tracks, o carreteras, que son situaciones que nos recuerdan a, ¿cierto? Algo que hemos vivido. Y eso es un atajo directo para, de cierta manera, como simbólica, revivir essa situação que tuvimos antes. Perfeito. Então, a insulina, que é a área 20, vai estar aumentada no sangue, o açúcar no sangue, por um bloqueio da região da insulina. Então, a região cerebral que controla a insulina, o foco de Hammer, ele vai estar bloqueado e a insulina não vai ser liberada. E isso faz com que o açúcar fique elevado, porque eu necessito, por um conflito específico. Claro. En el fondo eso, que el azúcar va a quedar retenido en la sangre porque yo necesito, por algún conflicto en concreto, que ese azúcar esté ahí. Y ahí vendría lo que él habló de los tracks, que muchas veces ya no es el conflicto en sí, pero sí hay tracks o carreteras, por decirlo, o trillos, o trends que le llaman en inglés, activos, que hacen que recuerde essa situação. E o glucagon, que seria a área 19, é o contrário. Ele vai estar bloqueado e ele vai fazer com que o açúcar no sangue fique baixo, porque não vai ter o glucagon no sangue, que é quem eleva o açúcar. Como não tem ele no sangue, o açúcar fica baixo, o paciente tem uma hipoglicemia e começa a ter outros sintomas. Claro, y ahí la área 19 tiene que ver con el glucagón, que como no está en la sangre, digamos, el azúcar de cierta manera se inhibe y ahí lo que ya entraríamos es en un estado de hipoglicemia, o hipoglucemia en español. E aí a gente vai ter uma outra região, que é a musculatura, esse número 4 e o número 3, que é a musculatura lisa. O 3 seria relacionado à laringe e às cordas vocais, e o 4 seria relacionado aos brônquios pulmonares. Ya, el 3 sería ahí relacionado a la laringe y el 4 sería relacionado a los bronquios pulmonares. E aí, qual que é o aspecto aqui? Agora eu vou tentar ilustrar para você conseguir compreender. Essa informação da aula vai te ajudar muito para você entender como que acontece com o paciente que vai desenvolver ansiedade, tá? Posso? Sim, vai, manda bala. Então, quando a gente está na natureza e você avista um animal à distância e você fica com medo dele invadir o seu território, você vai ativar um desses oito mecanismos aqui para precaver o que vai acontecer. Se eu ativo a região anterior, 1 e o 2, que são os principais relacionados à ansiedade, vai fazer você ficar mais alerta, ativando os arcos faríngeos e branquiais e os conductos da tireoide para te preparar para aquela situação que está por vir no seu território.
mas ainda não entrou no seu território. Aí entra muito o que nós, seres humanos, falamos, e você também descreveu aqui, Marcelo, que é o e se? E se acontecer? E se eu não passar no vestibular? E se eu perder minha empresa? E se a minha esposa me largar? E se os meus pais se separarem? Então, isso é algo que vai acontecer. E me gera ansiedade, porque eu preciso ficar alerta para prever o que vai acontecer. Bueno, ahí en el fondo está hablando de que cuando ocurre un proceso de ansiedad porque algún animal va a invadir el territorio, pueden haber 8 variables. Las primeras, que hablábamos de los túbulos de la tiroides y el arco branquial, tendría que ver con y si me ocurre esto. Entonces va a prepararme, perdón, para que yo pueda enfrentar essa situação. Nesses momentos, ativei então as áreas mais anteriores. Eu posso começar a utilizar, a mostrar os meus dentes para intimidar o inimigo, mostrando a minha agressividade. Já vou começar a ativar o esmalte dentário. Se o animal continuar entrando no meu território, agora eu preciso de mais açúcar no sangue. Então eu posso ativar mecanismos que vão me permitir com que o açúcar fique elevado. E agora eu vou entrar no mecanismo que envolve essa região que controla o pâncreas, seja o glucagon ou a insulina. No caso aqui, eu bloqueio a insulina para aumentar o açúcar no sangue. Então são mecanismos agora que o animal está entrando no meu território, eu mostro os meus dentes. Se isso não é suficiente para ele fugir, agora eu preciso entrar em mecanismos de me preparar para o combate. Então agora, quando eu começo a aumentar a minha preparação para lutar com esse animal, eu preciso de açúcar no sangue. Então eu ativo mecanismos da insulina, por exemplo. Claro, ahí lo que está, digamos, graficando es que si el animal luego se acerca y va a entrar a mi territorio, yo empiezo a mostrar los dientes, es decir, agresividad, ¿cierto? Entonces, si el animal, bueno, y ahí se activa todo el área del esmalte, ¿cierto? Si el animal pasa esa zona, ¿cierto? Y yo ya mostré mis dientes o ya di demostraciones de agresividad, ¿cierto? De combatir, ya entraría en una situación donde activaría las áreas relacionadas, en este caso a la insulina o al glucagón. ¿Para qué? Para prepararme literalmente para la lucha, ¿cierto? Porque puede ser una variable que yo necesite más azúcar en sangre, ¿ya? Y eso entonces, en el fondo es como graficar el proceso desde que yo visualizo un peligro entrando o acercándose a mí, hasta más o menos cuando yo ya lo veo que está ahí y que voy a tener que enfrentarlo. E aí agora, se esse animal continua invadindo meu território, e eu espero que você entenda aí, quando eu estou falando do animal na natureza, eu estou precavendo o que vai acontecer, isso pode ser o seu chefe, isso pode ser a sua esposa, isso pode ser um processo jurídico que você está tendo, que um dia vai chegar. Qualquer situação que você tem que antecipar. Imagina uma pessoa que trabalha na Bolsa de Valores. O tempo todo ela tem que estar ansiosa para preparar o que vai acontecer. Ela tem que ficar alerta. E faz parte do trabalho dela. Então, ela utiliza do mecanismo de ansiedade para um meio de trabalho, um meio de conquistar o seu território. Então, ela utiliza a ansiedade para algo bom, vamos dizer assim. Ela se equilibra, se modula nesse aspecto. Claro, entonces, en el fondo, puede ser, digamos, a nivel de naturaleza un animal literal, pero puede ser N factores simbólicos, lo que habla él, que en este caso pueden simbolizar este animal que está queriendo invadir nuestro territorio. Entonces ahí cabe a uno discernir qué sería eso, ¿no? ¿Qué sería ese supuesto animal que viene contra nosotros, por decirlo? E é isso que você vai ter que buscar com o seu paciente. E lembrando que você, nesse exemplo que eu dei, né, do rapaz que trabalha na Bolsa de Valores, ele utiliza do mecanismo de ansiedade para algo bom, para ele se equilibrar. Já não estou falando aqui de transtorno de ansiedade generalizada, que é o excesso. Claro. Aí sim, esse excesso vai ser patológico. Porque agora, a gente sempre brinca assim, que a dose para salvar você, para te curar, e a dose para te piorar, essa relação entre a dose e o veneno vai ser só a quantidade que você vai tomar ali. Se você toma muito, isso pode ser patológico. Se você toma um pouco, pode faltar. Então, o equilíbrio que é o aspecto aqui. Todo mundo tem ansiedade. Agora, o generalizado, que está excessivo, é esse que a gente tem que tratar. É o que está faltando ansiedade, é esse que a gente tem que dar ansiedade, cautela. Então, o aspecto aqui é entender isso. O que o Dr. Hammer via, que quando o paciente tinha transtorno de ansiedade generalizado,
ele tinha alguma dessas 8 áreas ativas, embora cada uma tenha sua nuance, sua particularidade. Claro, en el fondo habla de, el ejemplo que citó es alguien que trabaja en la bolsa de valores que trata de anticipar, ¿cierto?, la subida o descenso de las acciones para, digamos, lograr éxito. Ahora, eso es algo bueno. El problema de la ansiedad en sí es la dosis, porque una ansiedad a niveles normales es buena, a nivel alto es mala, pero también a nivel bajo. Entonces lo que hay que hacer es buscar el equilibrio de esta, porque de todas maneras es necesario. Lo que hay que buscar es si es hipo o si está muy parasimpático tónico, que se regule, y a la vez al revés, si está muy simpático tónico, que hay una homeostasis. E aí, continuando nesse exemplo do animal, se eu estou na natureza, ativei os mecanismos para antecipar, ativei lá os arcos faríneos branquiais, ativei os condutos da tireoide para antever o que vai acontecer. E isso não foi suficiente, agora eu mostro meus dentes, mostro que eu sou capaz de agredir para ver se o animal foge, para ver se ele não entra no meu território. Se isso não for suficiente, o animal continua entrando no meu território, agora eu preciso aumentar o açúcar no sangue para me preparar para o combate. Então é um outro mecanismo que agora eu ativo a região que envolve a insulina, por exemplo. E se isso não é suficiente, o animal continua invadindo o meu território, agora eu vou utilizar mecanismos que envolvem a parte respiratória. Para quê? Para eu conseguir intimidar o meu inimigo. Então eu vou utilizar agora o som para intimidar o inimigo. Eu também posso perder a voz para me esconder, para o inimigo não me encontrar. Então existem alguns aspectos importantes que eu tenho que entender para trabalhar com o meu paciente. E essa musculatura lisa, que envolve a laringe e as cordas vocais, vai fazer eu perder a voz durante a fase ativa, quando eu estiver vivenciando esse estresse em simpaticotonia. E o outro, que seria os brônquios, eu vou aumentar o tom, eu vou rugir, eu vou gritar, eu vou latir para intimidar o inimigo, para que ele não entre no meu território. Esses são os mecanismos que envolvem a ansiedade. Ou seja, o invasor, o agressor ainda não está no meu território, ele está fora. Mas ele está vindo na minha direção. É uma conta que está chegando. É uma dívida que está chegando. É o meu chefe que está chegando. É o meu chefe que colocou uma pessoa nova na empresa e ela pode tomar o meu lugar. Então, tudo que vai acontecer, é o vestibular no final do ano, todos os aspectos que vão acontecer. Então, eu tenho que ativar mecanismos para sobreviver. Meus pais vão se separar. Tudo que vai acontecer e eu tenho que ativar isso aqui, ativar esses programas para conseguir sobreviver. Claro, en el fondo, la parte, ya el enemigo pasando la parte donde uno, se le activa el azúcar, ¿cierto?, para combatir, ya entraría lo que tiene que ver con la, digamos, laringe y todo lo que tiene que ver con pulmón, ¿cierto?, con los bronquios. ¿Por qué? Porque yo puedo o rugir, es decir, aumentar mi voz para intimidarlo, si es que yo veo que puedo, o al revés, si me quiero ocultar, que haya pérdida de voz, ¿cierto? Entonces, en el fondo ya sería la parte como final del tema, que ahí puede ser cuando yo ya siento que la deuda está llegando, o que mi jefe contrató a alguien que quizás va a ocupar mi lugar, o que voy a dar la PDT, ¿cierto? Ya es cuando la situación ya está más encima, ¿cierto? Entonces ahí ya se activa todo lo que es bronquios y laringe. Perfeito. Então, assim, de um modo geral, essas são as áreas que envolvem a ansiedade. São essas duas anteriores que vão envolver a ansiedade. Eu preciso ter as duas ativas. Eu posso ter, às vezes, só uma do lado direito e ter outro tecido, como o esmalte dentário do outro lado, e isso pode me gerar ansiedade. São padrões um pouco diferentes. Eu posso ter uma ativação, por exemplo, da insulina do lado direito aqui e ativar os condutos da tireoide do lado esquerdo, que desenvolveu o padrão de ansiedade. Eu preciso ter um do lado direito e um do lado esquerdo. Eu posso ter todos do lado direito ativos, todos aqui do lado direito, e só um do lado esquerdo. Eu vou estar ansioso. Então, esses mecanismos são importantes que, para eu entrar no padrão de comportamento que envolve ansiedade, eu tenho que ter ativação do lado direito e do lado esquerdo. Eu preciso entender isso aqui. E, para resumir, eu preciso avançar um pouco mais só para descrever alguns aspectos que é a transição da musculatura lisa para a mucosa desses tecidos. Ya, entonces, para que haya realmente ansiedad, tiene que haber un foco en el lado izquierdo y derecho. Es decir, pueden haber 5 en el lado izquierdo, pero tiene que haber otro en el lado derecho.
para que entre en lo que se categorizó como ansiedad. Y para, digamos, entrar un poquitito más profundo, va a comentar um pouco sobre as mucosas destas áreas. Perfeito. E aqui, antes da gente avançar, eu quero que você entenda o seguinte. Aqui eu falei sobre transtorno de ansiedade generalizada, falei sobre um pouquinho desses conflitos, dessas regiões. Só que eu preciso te explicar muito mais detalhes. Eu preciso te explicar o sentido de tudo isso, por que que ativa tudo isso, para qual finalidade você tem que ter uma ativação dessa. Por que que o paciente, por que que você, que às vezes tem ansiedade, por que que você tem esse padrão de comportamento, por que que seu cliente sente isso? Eu preciso entender essas nuances, senão eu não consigo ajudar o paciente. E nesses aspectos que envolvem essas regiões a nível cerebral, eu preciso entender essa transição entre a musculatura lisa e a mucosa, que seria essa região 4 para 6, que ambas são dos brônquios. Então a musculatura lisa vai gerar sintomas de estreitamento da região ali, dependendo da região, ou alargamento, depende da fase com que encontra o paciente. E a região 6, que seria a mucosa, que é o tecido bronquial, nesse exemplo aqui, ambos são o mesmo conflito, só que tem algumas particularidades. E eu preciso entender isso aqui, porque quando a gente já entra no 6, agora já está dentro do território. E agora o paciente não vai ter mais ansiedade, ele vai ter depressão. Então, essa relação, que quando a gente começa a pegar a medicina clássica, com os estudos científicos, existe uma relação entre ansiedade e depressão? Sim. Por que será que a microbiota intestinal, a parte do intestino, como você descreveu, Marcelo, tem relação com ansiedade? Porque essa região intestinal, ela é controlada pela região que envolve o córtex territorial, que vai envolver depressão. E essa região, quando eu tenho alterações intestinais, elas podem também influenciar em outros sintomas de um modo geral. Mas o que a gente descreveu aquela hora era sobre a retenção de líquido, o isolamento. E isso sim, o isolamento vai potencializar. Se eu tenho aqui um foco de Hammer ativo que envolve ansiedade, 2 focos, e agora eu retenho líquido, agora eu não vou ter só ansiedade, agora eu tenho ansiedade generalizada. Vão ter outras fases que eu vou desenvolver síndrome do pânico, eu vou ter outros sintomas. Vai ter pacientes que vão ter compulsão alimentar, que vai ter compulsão por comprar coisas. Como que eu faço para ajudar esse paciente? Tudo isso envolve ansiedade. É tudo isso que eu ensino dentro do meu curso completo. Entendeu? Claro, no fondo, ahí está estableciendo que también hay que tener en cuenta la parte de la musculatura lisa y la mucosa, porque van a tener que ver con el estrechamiento o distensión de estas áreas mencionadas, el mismo tema a nivel pulmonar, y que en el fondo el área del intestino está relacionada también con esta área, por decirlo casi que de invasión territorial. Entonces, por eso hay esta conexión eje intestino-cerebro, y debido a esta situación, hay mucha gente que tiene depresión y con ello la microbiota se altera. Es porque en el fondo están controladas por la misma área a nivel de corteza. Entonces, al final, la gente se fija mucho, assim, eu estou comentando o seguinte, tem muita gente que acha que vai mudando a alimentação, vai sair de uma depressão, mas precisa prestar atenção. É um suporte. É um suporte. O medicamento área... pode ajudar o paciente, o alimento ele vai dar um suporte, várias técnicas vão dar um suporte. Mas eu preciso entender isso aqui. Não, então, mas isso que eu estou dizendo, que é mais do que achar mudar o intestino para tirar uma depressão, você precisa ver as causas, né? Com certeza. É porque assim, a medicina clássica, o que ela faz, o Marcelo? Ela trata o sintoma. Então, por exemplo, se você vai lá e faz um exame e o paciente tem uma alteração da microbiota intestinal, está com inflamações, o que eles chamam de bactérias ruins, você faz um estudo e relaciona isso, e às vezes faz um outro estudo no mesmo, relacionando ansiedade, depressão, e você consegue perceber que o paciente tem depressão, tem alteração intestinal. Mas porque às vezes ele tem um foco ativo aqui que envolve a região da curvatura menor do estômago, por exemplo, que vai envolver um pouco da parte intestinal. Então, se o paciente tem depressão, ele também pode ter ansiedade, porque existe uma relação, uma linha tênue aqui, onde eu tenho a região da musculatura lisa dos brônquios, por exemplo, e a região da mucosa. Muitas pessoas, quando têm sintomas respiratórios, seja um sintoma físico ou comportamental, que pode ser uma pessoa que fala alto, que ri demais, uma pessoa que grita quando está falando, uma pessoa que fica rouca constantemente, ela tem uma ativação dessa região, é um comportamento. Só que às vezes ela pode ter sintomas físicos na região, ela pode ter uma bronquite, ela pode ter uma asma brônquica, aí é um sintoma no órgão. Eu preciso analisar isso. E aí você faz um estudo e relaciona a ansiedade com depressão e também o sintoma intestinal.
Quando você trata o intestino, você está dando suporte, você está modulando o sintoma. Você pode ajudar bastante, mas você não está tratando a causa, você está tratando o sintoma. O mesmo vale para o medicamento. Eu estou tratando o sintoma, que às vezes é necessário tomar o medicamento para sair ali do fundo do poço, para aí sim você conseguir resolver y trabajar a raíz del problema. Claro, en el fondo lo que estamos hablando es que todo el tema de probióticos, medicamentos, pueden ayudar a estabilizar y a moderar un poquito, modular, pero no son los que van a tratar la causa. Y el tratamiento de la causa, del origen emocional, es lo que finalmente va a terminar reparando toda esta anomalía en corte, en áreas concretas del cerebro, los focos de Hammer, y en órganos específicos, que son los focos que él mencionó, los órganos, y a nivel de ansiedad, que puede, entre ansiedad y depresión, hay algo tenue, digamos, porque están relacionadas muchas veces, y pueden haber incluso situaciones de compulsión alimentar. Entonces, el problema es ese, es tratar la causa, el origen emocional. Todo lo que es medicamentos, suplementos, probióticos, ciertamente va a ayudar, pero no va a tratar la causa. Entonces, ese es el tema. Son buenos para estabilizar y digamos, complementar, pero no van a ser lo que va a, de cierta manera, solucionar, ¿cierto? Y generar una estabilidad a largo plazo del paciente. Perfeito. Então, se você pega, por exemplo, uma relação simples, a gente tem essa área aqui, que é do glucagon. Quando você tem essa área do glucagon ativa e a região da curvatura menor do estômago, uma região específica do pâncreas, do fígado, da vesícula biliar, se você tem essa região ativa e a região do glucagon, você vai ter um transtorno mental que é chamado de bulimia. Então você tem uma área que envolve a ansiedade e uma área que envolve depressão. Claro. E o paciente não tem, ele tem um padrão de comportamento que é bulimia. Ele vai ter compulsão para comer e depois vai vomitar. Então você tem que entender isso para ajudar o seu cliente. Você vai ter que entender sobre a ansiedade, vai ter que entender sobre a depressão para tratar a ansiedade ou para tratar a depressão. E se você é um nutricionista e que trabalha com um probiótico e que trabalha com modulação intestinal, às vezes você é especialista no intestino. Se você tiver esse conhecimento, você vai potencializar o seu trabalho com o seu cliente. Porque além de trabalhar a parte intestinal com a modulação, com os alimentos, tudo específico, você vai dar informação precisa para ele, para entender quando começou o sintoma, encontrar o estresse inicial, que é o DHS. Você precisa encontrar tudo aquilo ali e trabalhar técnicas, às vezes, de ressignificação, técnicas para modificar a percepção daquele paciente, para ele parar de ter inflamação no intestino. Porque, às vezes, ele vai lá e faz um tratamento com a medicina ortomolecular ou com a própria nutrição, e agora ele não pode comer mais glúten, não pode comer lactose, ele não pode comer nada. Ele não convive. E a gente... Nós precisamos desse convívio. Nós somos animais que vivem em grupos. Somos mamíferos. A partir do momento que eu tive paciente de fazer todo um trabalho assim, melhorou bastante, só que não vivia mais. E começou a ter outras doenças. Então eu precisei trabalhar isso e mostrar para ela que glúten, lactose, farináceos, açúcar refinado, realmente eles são inflamatórios. Mas não é isso que causa o sintoma. E ela podia voltar a comer isso de forma equilibrada. Lembra do equilíbrio? Tudo en exceso faz mal, tudo en falta faz mal. Claro, el tema ahí muestra un cuadro, ¿cierto? Un ejemplo de una persona que tiene activada el área más o menos de la curvatura menor del estómago y el área relacionada al glucagón, y que ello llevaría a una situación de bulimia, que sería una mixtura, ¿cierto?, entre depresión y ansiedad. Entonces, si hay alguien especialista en nutrición, claro, con modulación intestinal, probiótico y alimentación, va a ayudar, pero si también conoce, digamos, todo lo que es la parte biológica, de las leyes biológicas, va a entender por qué le ocurrió, cuándo le ocurrió, y va a tener cómo ser un instrumento de ayuda en cuanto a quizá brindarle técnicas de resignificación, ¿cierto? Y diversas técnicas como para poder tratar esa causa que es el origen de todo lo que está pasando, porque a veces se le restringe a la gente comer ciertas cosas, pero en realidad lo que en realidad es más correcto es moderar el consumo, no restringir, porque a veces tú le restringes un alimento a alguien y le genera más estrés. El tema es moderar, equilibrio, porque la causa... Então, resumo para a gente finalizar aqui. O animal está entrando
está longe do meu território, mas eu já avistei essa ameaça. Vou ativar mecanismos para prever o que vai acontecer, mecanismos de ansiedade. Vou ativar as regiões anteriores. Se só ativar isso não funcionar, vou começar a utilizar os meus dentes para mostrar que eu posso agredir ele. Mas eu não quero. Quero que ele vá embora. Então ativo o mecanismo do esmalte dentário. Se isso não for suficiente, agora eu preciso me preparar para o combate. Então agora eu aumento, por exemplo, uma ativação em tecidos que controlam a glicemia. E eu posso ativar, por exemplo, a insulina, bloqueando a insulina para manter o açúcar mais alto, para eu me preparar para o combate, para eu ir à luta, para eu confrontar aquela ameaça. E o animal, se ele continua entrando no meu território, agora eu vou ativar sintomas respiratórios, para gritar, emitir sons para afastar o inimigo. Igual quando você vê pela câmera da sua casa uma pessoa entrando na sua casa, um ladrão. Você começa a gritar, acender as luzes para afastar o inimigo. São mecanismos de sobrevivência. Você não pensa, você às vezes age. É esse que é o aspecto de você tratar o paciente para ele se equilibrar, para ele se curar. Porque é esse sintoma automático que vão manifestar sintomas de ansiedade. E quando você fica ali pensando naquilo constantemente, você pode ter insônia, pensando no que vai acontecer, pensando naquela ameaça, naquele perigo. Isso pode manifestar vários sintomas. Alterações do sistema nervoso autônomo, pressão arterial vai subir, um monte de sintomas físicos e também comportamentais. E se só isso não for suficiente, você começa a entrar em outras ativações. E aí agora eu vou ativar regiões onde eu já estou preparado para intimidar o inimigo utilizando som. Se isso não funcionou, agora eu tenho que ir para a luta. Vou ativar agora artérias coronárias, por exemplo, ativar o meu coração, para eu ter um bom bombeio cardíaco para lutar com essa ameaça que já está aqui no meu ambiente. Se isso não for suficiente, às vezes eu perdi aquela luta ali, agora eu vou estar submisso dentro do meu território, contrariado. E isso vai me manifestar sintomas intestinais. Então, sensação onde eu estou oprimido ali. Isso vai me manifestar muito sintoma no intestino, de um modo geral. E se isso não foi suficiente, agora eu preciso marcar o meu território. Então, agora eu começo a urinar para tentar marcar o meu território. Então, de um modo bem simples aqui, a gente vê as ameaças pela frente, começa a utilizar mecanismos como os dentes, como aumento da glicemia, como utilizar sons para afastar aquela ameaça. Se só isso não foi suficiente, agora eu tenho que ativar o coração para lutar. Se eu perdi, agora eu preciso, para viver naquele ambiente, eu preciso me submeter. E agora eu estou oprimido dentro do meu próprio ambiente, dentro da minha própria empresa, dentro da minha própria casa. Agora eu estou oprimido. E, para finalizar, quando isso não é suficiente, agora eu quero marcar o meu território. Eu quero urinar para mostrar que eu estou preparado para a próxima luta. Então eu vou ativar a região da bexiga urinária, por exemplo. Eu vou ativar de novo o coração para me preparar para a luta de novo. Então são alguns aspectos que eu preciso entender, lógico, aqui de uma forma mais didática, mais lúdica, para a pessoa entender que quando o paciente tem algum sintoma que envolve a parte da ansiedade, ele tem 8 áreas que são possibilidades. Cada um tem uma particularidade. Tem um que vai ter compulsão, tem outro que vai ter essa relação com ansiedade em relação ao que vai acontecer. Ela vai ter alguns diagnósticos através da medicina mesmo. Ela vai ter sintomas, às vezes, respiratórios, sintomas dentários. Eu preciso entender isso. Onde que vai acontecer a síndrome do pânico? Quando que o paciente vai ter pânico? Você acha que é na hora que ele está vivenciando estresse? Não. Tem uma fase específica. Tudo isso eu preciso explicar com muito mais detalhes, porque senão eu sei que tudo isso que eu falei aqui agora fica confuso do paciente entender, de você, terapeuta, conseguir entender. Porque é muita informação em pouco tempo. Então, por isso que eu preciso realmente dar detalhes dentro de um curso, que eu preparei um passo a passo para a pessoa entender, aplicar aquilo ali com técnicas de tratamento também. E pode ser, por exemplo, mindfulness, como você descreveu. São técnicas para você tratar o paciente. Mas antes eu preciso saber o que ele tem. É uma compulsão? A ansiedade dele, ele rói as unhas? A ansiedade dele está com algum nível hormonal elevado? Por exemplo, o TSH? Será que está elevado? Qual o diagnóstico que ele teve? Ele tem sintomas relacionados ao esmalte dentário? Ele está com asma bronca, asma laríngea, dificuldade para respirar, dificuldade para soltar o ar. Isso constitui, de um modo geral, a ansiedade. Só que eu tenho que entender um pouquinho também sobre a depressão. Por isso é difícil dividir muito os cursos, né? Embora eu tenha o curso de ansiedade e o curso de depressão, mas o paciente precisa entender isso aqui, o cliente, né? Ou, no caso, o terapeuta. Então, o meu curso ele é específico para terapeuta, mas alguém que está buscando autoconhecimento vai conseguir entender todos esses aspectos, que eu explico detalhadamente mesmo, o passo a passo, como você consegue entender. Nesse exemplo dessa dinâmica aqui, fica fácil de compreender. A ameaça longe, está entrando,
Agora eu vou fazendo mecanismo de sobrevivência, não vai dando certo, eu vou ativando outras coisas, me adaptando e vou tendo sintomas. Claro, Como é que eu faço para não ter? Esse é o segredo. claro. En el fondo está graficando lo que se mostró en la exposición extraordinaria de las áreas que se van activando, ¿no? Primero, ¿cierto? Todo lo que es túbulos tiroideos, ¿cierto? Después todo lo que tiene que arco branquial, después todo lo que tiene que ver con mandíbula, ¿cierto? Dientes, esmalte, cuando ya necesito mostrarle mi diente, después todo lo que tiene que ver con insulina y glucagón, cuando el animal ya está ahí o el peligro ya está más cerca y tengo que luchar, ¿cierto? Luego todo lo que tiene que ver con laringe, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con bronquios, y ya dependiendo de si el animal, por ejemplo, o la situación me sobrepasó, yo tengo que someterme, podría tener problemas intestinales. ¿Por qué? Porque es algo que yo no puedo digerir. Entonces ya entra en una situación de sumisión. Y en ese caso muchas veces va a haber problemas a nivel de orina. ¿En qué sentido? Como animal especie, vamos a intentar quizás orinar en el territorio para mostrarle a este animal que nos tiene sumisos que podemos enfrentarlo. Entonces va a envolver en ciertas situaciones ya disfunciones a nivel genitourinario, ¿cierto? Lo que hay que ver también es si es ansiedad, depresión, ataque de pánico, bulimia, y todo eso hay algunas situaciones tenues que hay que ir diferenciando. Entonces, en el fondo, es complejo explicar en una sola clase porque envuelve además múltiples tejidos embrionarios. Entonces, lo ideal es que, bueno, nosotros y el objeto de esta ponencia, por decirlo, un poco desastrada por el inicio, pero finalmente se logró el objetivo, es poder brindar estas especializaciones, ¿cierto? En conjunto con el Instituto CBO, perdón, y EDMIS, para que ustedes tengan acceso a esta formación completa y así puedan entender de manera global todo el tema, porque es lo mismo que ocurre, no sé, pues de repente hay cursos que enseñan solo osteopatía craneal o solo cursos de manipulación articular de una semana, que al final dividen algo por áreas y no se puede. Tú tienes que entender el sistema craneosacral, visceral, estructural entero, o lo mismo que hacen ahora de brindar cursos de acupuntura en 5 días. Si no entiendes lo que es la MTC, es difícil. Entonces, en realidad, lo ideal es que la persona entienda todo el contexto, toda la globalidad de lo que es la medicina germánica, todas las capas embrionarias, todas las variables que pueden haber, que son diversas, y eso le va a dar una mirada más global, porque hay muchas variables, ¿no? Hay muchas variables. Imagínense ahí cuánto vimos. Es contenido denso igual, creo yo. Así que, bueno, interessante. Eu sofri, cara, quando me mandaram embora do emprego, de um banco que eu trabalhava, eu sofri crise de pânico, cara. Tive 2 anos e meio com isso, pra você ter uma ideia. E realmente é medo antecipatório. Aquela coisa, vai acontecer, é tipo isso, né? O problema, assim, o pânico, ele acontece ele não acontece durante a fase ativa, ele vai acontecer na epicrise. Claro. Só que o problema é que o pânico, ele gera o que nós chamamos de conflito local. O que é o conflito local? Você tem pânico e ali naquele momento não está acontecendo nada. Você está na praia, você está pescando, você está passeando, você está viajando e aí tem pânico. Só que aí aquela crise de pânico, às vezes está na sua casa, vendo um filme, do nada tem pânico. Claro. Já tive pacientes que estavam na boate e desenvolveu pânico lá na hora. O problema não é ali. Não adianta naquele momento querer encontrar o que está acontecendo. Ali ele está na crise. Não é aquele momento que eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar o DHS, o primeiro que desencadeou aquilo ali. Aí claro. Sim eu consigo encontrar e criar estratégias para solucionar isso. Então, o pânico, quando eu tenho pânico, e a partir daquele momento eu começo agora a ter mais pânico do próprio pânico, agora eu desenvolvo um conflito local. Então, o medo de ter pânico, o medo de acontecer alguma coisa, o medo de... Aí agora é um medo antecipatório, que poderia ser uma possibilidade do pânico, que tem relação com a ansiedade. Se eu tenho medo do pânico, que é um medo que vai acontecer de novo, eu começo a ficar num círculo vicioso. Eu começo a ter agora o que a gente chama de conflito local. Então, aqui é um aspecto legal, porque quando você pega crianças que têm sintomas,
e que às vezes a mãe ou o pai não tem uma consciência dessas informações, atrapalha muito. claro. Por exemplo, essa semana agora, sábado, a gente estava na casa de uns colegas, né? Estava num aniversário de criança, e de repente uma outra criança pegou uma vassoura e estava rodando e acertou a cabecinha desse garotinho. E deu um corte. E aí a mãe entrou em pânico, querendo Ixi, levar para o hospital e aquela coisa. E era um cortezinho superficial. Mas por quê? O irmãozinho dele chegou falando assim: meu irmão tá morrendo, meu irmão tá morrendo. nossa. E o moleque todo sangrado, Ai, sangrando aqui. Imagina o pânico da mãe. Só que aí a mãe não conseguindo. Imagina assim: o adulto que tem que mostrar tranquilidade, segurança, proteção para a ah, criança, tá mais e transtornado do que a, a criança, a já minha causa tava. pânico dela ali. Já causa medo, entende? Aí o pai chega e fala assim: meu filho, tá tudo bem, foi um É, cortezinho baixar, né? superficial, já vamos cuidar aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo. Você tá sentindo alguma coisa? Não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então você tem que ter esse conhecimento para passar tranquilidade naquele momento. Porque Claro. aquela criança ela tá super assustada. Ela tá com muito medo. Quanto mais medo você colocar nela, pior. Mais você vai ter sintomas recidivantes. Então a ideia ali é tranquilizar a criança. E mesmo que ele necessite de ir ao hospital, vai mudar alguma coisa? Você chegar assim, ai meu Deus, nossa, meu filho está morrendo. Ou você chegar assim, realmente foi uma coisa séria, vamos para o hospital, tá tudo bem, deixa o papai ver, vamos lá, vamos lá. Não, a gente vai, é só um pontinho, tá, acabou. É, Não tem pânico, entende? Não tem cara, mais medo, não tem mais ansiedade. Porque naquele momento você não deixou a criança entrar no ciclo. claro, ahí en el fondo lo que estábamos hablando es que el pánico o los ataques de pánico son una especie de epicrisis, ¿cierto? Que eso ya lo vamos a ver en las formaciones, eh, ocasionado por algo que ocurrió antes. Entonces el problema no es la crisis de pánico en sí, en el momento, es ver qué es lo que ocurrió antes de eso que gatilla esto. Y lo otro, estábamos dando el ejemplo de un cumpleaños que él fue y que un niño agarró una escoba, empezó a jugar y le pegó a otro sin querer. Y le rajó la cabeza, pero de manera leve. Y el hermano fue a la mamá y le dijo que el cabro chico se estaba muriendo. La mamá entró en un ataque de pánico, que mi hijo se va a morir. Entonces, lo relevante ahí es tranquilizarse, tranquilizar a la persona, bajarlo el tema, ¿cierto? Aunque haya peligro, bajar el tema, ¿cierto? No entrar en esa dinámica entre pánico ¿cierto? Y psicosis, porque eso es peor, porque después ya las recidivas que van a ver van a ser las que van a terminar dando muchas veces ataques de pánico. Ese niño que vio al hermano quizás con un corte, la próxima vez que ve algo así, el mismo puede ser que entre en crisis de pánico, porque quizás la impresión fue tan grande la primera vez, y más encima que la mamá fue y se alteró y tuvo pánico, que probablemente ese niño vaya a tener alguna recidiva. No el que le cortaron la cabeza, lo más viable es que sea el hermano incluso, que vio, que Isso, presenció. você não vê um animal na natureza, Marcelo, que teve um corte de ficar em pânico. É através Claro, dos arquivos que nós, seres humanos, temos, que vamos ensinando aquela criança ali para ela ficar com medo que está sangrando. Entende? claro, Então, dentro desse aspecto, a gente tenta trabalhar naquele momento. Lógico, passou daquilo ali, vamos tentar trabalhar isso naquele momento, tranquilizar, acalmar. E se a criança desenvolver um pânico, a gente vai ter que voltar naquela cena e resolver aquela cena claro. com técnicas específicas, né? Mas assim, queria só trazer, tem uma moça aqui, a Mendes, a Sidneia, ela está colocando que ela tem palpitações durante o dia. Palpitações não necessariamente está relacionada à ansiedade. Ela pode estar relacionada a essa região aqui, ó. Oh, perdão. A região 8 aqui, que é a região das artérias e veias coronárias. As artérias coronárias é o 8 e as veias coronárias seria o 7. Dependendo do sintoma que a gente tem, eu posso ter sensação de angina, uma dor na região do peito. E essa angina, eu posso ter com medo dela me matar. Medo de acontecer algo pior. Aí eu posso ter ansiedade. Pelo medo do que vai acontecer quando eu tenho o sintoma. Então, o sintoma aqui no coração, nas artérias do coração, seja as artérias ou as veias coronárias, né? Pode me manifestar uma palpitação e essa sensação de palpitação pode me gerar um medo do que vai acontecer. E isso pode me manifestar muitos sintomas. Só um comentário no sentido. Para mim, o que serviu muito, né? Não sei se. Eu nem me apresentei, né?
peço perdão aí, mas bom, eu sou aqui no Chile tecnólogo, né? Que 3 anos me formei como massoterapeuta e agora estou fazendo a formação de naturopata, né? Me especializei muito nas áreas de cadeias miofasciais, massagem do tecido conectivo, uma técnica alemã. E a questão é a seguinte: tem muita coisa natural que é muito boa para você baixar um pouco, né? Sim. A mesma, por exemplo, a auriculoterapia, que tem pessoal que, desculpa a expressão, é um pouco ignorante nesse sentido. Eu também era, para falar a verdade. Tinha muito prejuízo. Só que minha tia, ela se especializou em MTC, né? E, meu, que tem de artigo científico da aurículo, que inclusive ela me mandou, mostrando que ela gera o mesmo efeito que os ansiolíticos, é enorme. Então, assim, eu acho complexo esse negócio de ataque de pânico, crise de pânico, ansiedade, porque tem gente que fica extremamente medicada e, no fim, ela acaba vivendo num mundo paralelo, porque ela já não é a mesma, né? Sim. Então, assim, não que eu Ela seja contra... controla o sintoma e tem a falsa ilusão que ela está bem. Exato. Mas isso eu não quero falar só da química. Eu quero mostrar assim, ó. Você utilizar aurículo, você utilizar uma ferramenta por um momento ali para ajudar o paciente a se equilibrar sozinho, ok. Essa questão. Entendeu? Aí sim. Mas o paciente, ele é o dono do processo. Exato. Por isso eu preciso, às vezes, encontrar o que desencadeou aquele sintoma. Para mostrar para o paciente como ele pode fazer para se equilibrar. Exato. Não sou eu que vou curar ele. Eu sou o meio para levar ele ao equilíbrio. Ele é o processo, ele é o processo principal. Ele é o ator principal. Se eu não entendo isso, o paciente fica refém da química, ele fica refém de medicamentos ortomoleculares, refém de óleos essenciais, refém de fitoterápicos, enfim, de medicamentos, mesmo sendo naturais, ele fica refém daquilo ali. E ele não precisa. Ele pode utilizar isso de uma forma, em algum momento, para equilibrar. Olha, eu tenho vários pacientes que não gostam de remédio químico. Ele vai para o óleo essencial, ele vai para o fitoterápico, ele vai para fisioquântico, que são medicamentos vibracionais quânticos. Tem várias coisas que você pode fazer. Mas isso tem que ser para o paciente se equilibrar até um certo ponto. Ele não pode ficar dependente disso. Entende? Mas é isso que eu estava dizendo quando eu falei da paciente com sintomas intestinais. Se ela fica constantemente tendo que cortar os alimentos, glúten, lactose, tarará, ela pode ficar bem. Mas agora ela não vive, ela não pode comer uma pizza com os amigos dela, ela não pode tomar um suco porque tem açúcar, enfim, não vive. Aí gera mais estresse, né, cara? Porque exatamente. Eu posso falar assim, eu não sei no Brasil se existe, né, a naturopatia, né? Sim, mas assim, eu vejo um monte de... Outro dia eu cheguei até na faculdade, cara, com um pedaço enorme de pizza, assim, com aquela linguiça, né? O pessoal, pô, você vai comer isso? Eu falei, cara, eu trabalho a semana inteira, ralo, né? Pô, meu, que diferença vai fazer se eu como e sou feliz uma meia hora comendo uma pizza, bebendo uma coca? Não que eu faça todo dia, toda hora, mas tem vezes que a pessoa quer comer alguma coisa e o fato dela não comer, porque o médico falou que não pode, isso acaba gerando mais estresse, cara. Então, exatamente. A questão então, você ter uma ideia, Marcelo, você tem uma ideia. A Coca-Cola é um medicamento super ácido. E várias pessoas chamam de calorias vazias. Certo? Uhum. Só que se o paciente está quase entrando em coma alcoólico, se ele tomar uma Coca-Cola, ele melhora. Claro. Um paciente que está tendo um sintoma gastrointestinal, principalmente relacionado ao tecido endodérmico do estômago, esse paciente, durante o estresse, ele vai ter um aumento do ácido. Mas quando ele tiver sintomas, que é quando ele tiver estufamento abdominal, quando ele tiver dor, dificuldade para digerir, e ele tomar a coca, vai ajudar ele. Então, o alimento, nesse caso aqui, vazio, que seria a Coca-Cola, ela pode salvar a vida do cara. O cara pode estar ali passando mal, toma Coca-Cola e melhora. Não estou dizendo, não estou falando que tem que tomar Coca-Cola, tá? Mas a dose que é o interessante, entendeu? Entre o remédio e o veneno é a dose. Se eu tomo muito, pode ser veneno. Se eu tomo pouco, pode ser um remédio para mim. Claro. Entendeu? Então, assim, esses aspectos são importantes que eu sei, não estou aqui defendendo refrigerante, nada disso, tá? Mas, por exemplo, a minha avó viveu 87 anos, sem sintoma nenhum praticamente. Ela tomava Coca-Cola todo dia. O que matou a minha avó não foi o alimento, mas os outros dias. Ela tomava Coca-Cola, mas ela não comia doce. Ela comia comida de verdade,
que era comida sem agrotóxico, ela plantava as coisas, meus tios, primos, que mexiam com fazenda e tudo mais, meu pai também, plantava mandioca, fazia... Minha avó comia isso, mas ela tomava Coca-Cola, mas ela tomava uma dose pequena, Claro, não fazia mal nenhum. é o O que equilíbrio, matou né? minha avó foram outros aspectos. Durante a pandemia, que ela vivenciou o isolamento, que levaram ela para o sítio para tentar salvar a vida dela, aquele isolamento onde ela ficou longe dos filhos, aquilo foi matando ela aos poucos. Tanto que no último aniversário dela, que foi de 89 anos, perguntaram para ela se ela preferia não fazer o aniversário, pelo risco do pessoal pegar Covid, por aí vai, ou ela queria fazer o aniversário. E ela disse, eu prefiro morrer do que deixar de ficar com a minha família. Entende? E ninguém teve nada. Claro. Então, assim, são alguns aspectos importantes para a gente entender que o, a dose é o mais importante. Cara, Entendeu? Se você vai tomar você muito até remédio, pode fazer mal. claro, Se você vai tomar pouco remédio, pode te ajudar bastante. Depende do que está acontecendo com o paciente. Eu estou aqui falando assim, o cara está com ansiedade generalizada. Você acha que o cara, durante uma crise de pânico, a gente vai virar para ele e falar assim, ah, amigo, você vivenciou um estresse assim, assim. Não, ele está no pânico, claro. cara. Ele precisa do remédio, ele precisa de acalmar, ele precisa de técnicas para acalmar. Então, se você começa a perceber que a ansiedade, os maiores sintomas de ansiedade, pânico, compulsão, tudo acontece durante o estresse, se eu utilizar técnicas que vão me relaxar, técnicas parasimpáticas, desde a terapia crânio-sacra, a auriculoacupuntura, o que você tiver de recurso, vai ajudar o paciente. Só que eu preciso ir na causa. Na Claro. causa eu preciso mostrar para ele o que está acontecendo, ou utilizar uma técnica, que pode ser o mindfulness, e dentro do mindfulness eu aplico a técnica, utilizando o conhecimento da germânica. Aí sim é um tratamento fantástico. Se eu estiver fazendo um relaxamento com o paciente, uma massagem, com o intuito de levar ele para a vagotonia, porque ele está em simpaticotonia, esse é um raciocínio avançado. E isso sim é top. Entendeu? Então a Mas ideia é mostrar esse aspecto. aí Denilson, por exemplo, bom, no Brasil não é muito conhecida, né? Mas tem uma física que chama Elizabeth Dicken, né? Que ela criou uma técnica, uma metodologia, porque ela, em resumo, né? Só mais ou menos entenderem, ela ia ser amputada, né? Da perna dela. Ela viu que tinha umas rugosidades, né? Na face, no sacro. Ela começou a fazer massagem. No fim, a perna reabilitou. E ela descobriu todo aquele assunto da metâmera e tal. Então, por exemplo, a massagem do tecido conjuntivo, o de Dick, ela é muito boa, por exemplo, para você ou ativar o sistema simpático ou ativar o sistema parasimpático. Mas aí é aquela coisa, é por isso que eu comecei a fazer a formação de germânica, porque eu falei, isso aqui é o salva-vidas. Você tira o cara daquela situação limite, aí depois você tem que ver a causa, senão também não adianta, né? O cara vai virar dependente daquilo. Sim. Naquele momento, a mesma coisa vale para o glucagon. Se o paciente estiver tendo uma hipoglicemia e você dá uma Coca-Cola para ele, você vai aumentar o açúcar no sangue. Você vai ajudar ele. Ah, o cara tem diabetes. Ele vai lá e começa a fazer atividade física, ele começa a mudar a alimentação dele, ele melhora. Tem até estudos mostrando que muda, inclusive, a expressão genética. Mas isso vai na causa? Não. Entende o que eu quero dizer? Mas modula. Mas o cara emagrecer Paliativo. pode fazer ele melhorar? Pode, ele vai melhorar. Mas ele vai ficar curado, equilibrado? Não. Não. Ele vai ter que fazer atividade física sempre. Mas ele pode... Porque estou falando isso aqui porque tem gente que não faz atividade física e não tem diabetes. Por que eu preciso fazer atividade física? Entende? E não estou dizendo que a atividade física é ruim. Muito pelo contrário, muito boa. Mas às vezes eu quero fazer uma dança. Mas o médico disse que eu tenho que correr. E o dia que eu não corro, que eu gasto muita energia, a minha glicemia sobe. Aí eu tenho que tratar a raiz. Para aí sim eu poder fazer uma aula de dança e a minha glicose ficar equilibrada. Então a ideia é dentro desse contexto, entendeu? Teve uma moça que perguntou, pode falar. Não. Manda bala. Não, teve uma moça que perguntou aqui sobre o hipertireoidismo. Só para a gente finalizar, senão vai ficando muito tarde. O que acontece? O hipertireoidismo, ele está relacionado à parte endodérmica. Então, como eu falei aqui, a gente tem os condutos da tireoide aqui nesse nível 1, que são os caninhos da tireoide, a gente tem a glândula tireoide. E quando eu tenho um hipertireoidismo, é um hiperfuncionamento dessa glândula, que vai aumentar os hormônios da tireoide. Então, a gente tem que entender que isso não está relacionado à ansiedade. A ansiedade vai estar relacionada aos condutos da tireoide. Por que eu falei da depressão um pouco aqui? Porque o paciente chega no consultório, ele tem ansiedade, ele tem depressão, ele tem hipertireoidismo, ele tem outro sintoma.
E eu preciso saber, por onde eu começo? Qual que é o principal? Eu preciso saber isso. E é isso que eu ensino no meu curso. Eu ensino esse passo a passo. Às vezes o paciente vai no meu consultório procurando um atendimento, eu tenho que saber o que está pesando mais na balança. O que, se eu tirar peso, o paciente vai melhorar. Então, o que mais está impactando não é a ansiedade, é o hipertiroidismo. Ou o que mais está impactando é a depressão. O que mais incomoda o paciente é a depressão. Por onde eu vou começar? Como? Que técnica eu vou utilizar? Eu vou explicar para o paciente o que está acontecendo? Será que ele consegue lidar com aquilo? Eu vou jogar iscas para ele ver, para ver se ele pega? Para eu conseguir ver qual caminho que eu vou seguir? Porque eu tenho que perceber as reações do sistema nervoso autônomo. Quando eu estiver falando de ansiedade, esse é um exemplo clássico. Muitos pacientes têm vários sintomas, e aí ele chega para mim e fala assim, eu tenho ansiedade, tenho isso, tenho isso. Fala de alguma coisa ali, e aquilo não tem reação nenhuma. Eu sei que aquilo ali não é relevante. Agora, quando eu falo assim, como é que é a sua relação com a sua mãe? Aí a pupila do cara dilata. Opa, isso é relevante para mim. Porque eu tenho que perceber os sintomas físicos, os sintomas comportamentais, a alteração do sistema nervoso autônomo. Para saber o ponto que eu preciso mexer, o ponto que eu preciso olhar, que eu preciso modificar aquela ótica. Só que, pensando na ansiedade, eu tenho que trazer sensação de presente. O cara vivenciar ali agora. Ele ser grato com o que ele tem, não do que ele não tem. Então, assim, são alguns aspectos para a gente entender. Eu sei que assim, a gente falou bastante coisa, às vezes não deu para traduzir direito, mas qualquer dúvida que o pessoal tiver aí, põe nos comentários aqui para a gente. Sí, bueno, ahí, solo para comentar en español ahí, vamos a ir haciendo más reuniones. Ya hoy día no sabemos exactamente qué ocurrió con Instagram, pero vamos a estar haciendo, hay dos reuniones más que vamos a estar haciendo. Y obviamente cualquier duda, consulta, la dejan en los comentarios y yo la voy canalizando. Y como les digo, la idea nuestra es dar las formaciones acá y que las puede tomar cualquiera del área de la salud, digamos, de kinesiólogo, médico, maso, osteópata, algo transversal, digamos, ¿ya? Pero la idea nuestra es esa porque como trabajamos nosotros y somos una escuela de terapia integral, trabajamos con conceptos ortopédicos. De hecho, ahora vamos a dar un curso de masaje ortopédico, ¿cierto? Y TMO, terapia manual ortopédica. Pero también creemos fundamental el visualizar al ser humano como un todo y no como un cuerpo o como dividido, separado, ¿no? El ser humano es un ser biopsicosocial, que es lo que tanto se habla ahora en la PBE, ¿no? En la práctica basada en evidencia. Entonces, nuestra idea es esa, trazer la medicina germânica, queremos trazer a gente vai trazer também uma pessoa que estudou com o Hans Gardner, né, de cinesiologia aplicada. Entonces, la idea es traer metodologías que vean al ser humano como algo integral. Así que, eso, não sei se tem alguma coisa, outra coisa que você queira explanar, meu amigo. Não, é isso aí mesmo. A ideia realmente é levar o curso aí para o Chile, né? Fazer essa parceria e poder difundir cada vez mais o conhecimento da nova medicina germânica, né? Eu tenho meu curso chamado de interpretação biológica, onde eu tenho cursos menores, são cursos onde eu explico sobre a cervical e a parte craniana, tem um curso só sobre ansiedade, outro só sobre depressão, mas para quem é terapeuta mesmo e quer se aprofundar, se tornar um terapeuta cada vez mais eficaz, eu recomendo fazer um curso completo, porque no curso completo eu ensino tudo sobre os programas biológicos, o passo a passo, o que você precisa fazer, como você precisa enxergar o seu paciente de uma forma precisa para gerar resultados fantásticos, resultados assim extraordinários já no primeiro atendimento. Imagina você poder atender um paciente desde uma dor até um tumor, atendimentos online, tive resultados fantásticos. Meus alunos, inclusive, com resultados fantásticos, atendendo online, inclusive, é possível, e ajudando de fato aquelas pessoas. Então, assim, a ideia aqui é realmente fazer essa parceria entre Brasil e Chile para a gente conseguir chegar a difundir cada vez mais esse conhecimento, ajudar cada vez mais pessoas, porque tem muitas pessoas sofrendo com ansiedade. No Brasil, por exemplo, se não me engano, é o país que mais tem pessoas com ansiedade. Então, eu imagino tantas pessoas que precisam de tratamento, né? Então, a ideia é essa, difundir esse conhecimento, ajudar você que está aqui seguindo e assistindo a nossa aula aqui, participar contigo, trocar essa ideia. Então, a ideia é a gente estar aqui toda segunda-feira batendo esse papo
E também, toda segunda-feira, nesse horário de 8 horas e 7 minutos, eu libero uma aula lá no meu canal do YouTube. Só você pesquisar aí, Denison Fernandes, com D mudo, e tenho certeza que você vai ajudar bastante aí. Manda para mim uma postagem, entendeu? Porque aí eu traduzo para o espanhol e eu coloco aqui, entendeu? Coloco no meu Instagram e no Instagram no Facebook da escola também, que aí tem, acho que tem um monte, aí tem um monte de físio, maço da Espanha também, Itália, entendeu? Então não é só Chile. Eu acho que isso aqui é bom expandir em geral, né? Perfeito. Entonces, yo lo que voy a hacer es él me va a mandar bien la información para quien quiera después seguirlo en YouTube y todo eso. Y en el fondo la idea es que tengan resultados, porque viendo al ser humano de manera integral, créanme, yo desde que empecé a hacer todo lo que es cadena miofacial, medicina japonesa, todos estos métodos que ven al ser humano más de manera integral y ahora con medicina germánica, la visión y los resultados, créanme que son totalmente distintos. Cada uno con sus recursos terapéuticos, dependiendo si tú eres naturópata, fisio, osteópata, maso, pero dentro de tus recursos la parte biológica no puede faltar, o no debería, si es que realmente quieres tener resultados. Así que, bueno, le agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Ya, perdonen de nuevo la demora que tuvimos, pero creo que fue uma classe bastante buena, provechosa. E isso. Bom, agradecer você, meu amigo. E para a próxima aí eu vou ver aqui o que rolou no Instagram, porque até agora não entendo o que né? Mas para a próxima já vai ser mais fluido o negócio, beleza? Show de bola, meu amigo. Boa noite aí. Tudo de bom para você e todo mundo que assistiu a gente aí. Um forte abraço. A gente vai fazer o possível para deixar disponível aqui no Instagram e também no YouTube. Beleza? Então até segunda-feira que vem. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Que ele vai aí.